Com o tempo, as feridas cicatrizam e os estigmas não doem mais, e às vezes até tanto faz. A serenidade inunda a nossa alma, a resignação acalma o coração e já não se deixa levar por qualquer tipo de ilusão. Com os olhos cheios d'água, eu vi partir pessoas que deixaram um enorme vazio no meu peito e hoje estão tão distantes, se tornaram pessoas abstratas que, abduzidas deste mundo, me abduziram desta vida e das ambições que nela há. Hoje a morte já não mais me assusta. Não me apego a esta vida como se ela fosse só aqui. E nem tampouco sou o personagem principal das histórias que eu criei sobre mim. Hoje eu prefiro mais ouvir do que falar. E quando falo, reflito, pois não quero mais conflitos com polêmicas tão inúteis. Há muito tempo eu não sei mais o que é chorar. Minhas lágrimas secaram, minhas ilusões cessaram, com os sonhos que se frustraram. Hoje trago um sentimento mais estranho que existe. Não sou alegre e nem sou triste. Sou apenas o que vivo, sou a mim mesmo, sei, importante. Para todos tão insignificante, mas neste momento, pouco importa o que pensam de mim, pois eu sou a luz que brilha em mim. Sou o princípio, o meio e o fim. Enfim, hoje eu sou luz, hoje sigo a Jesus. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Refletindo-me sobre esta manhã, sobre as questões, e sempre eu tiro a manhã para orar, principalmente quando estou meio parado. E me veio a lembrança de uma frase, me parece que é de um escritor, um pensamento, parece que é de um escritor norte-americano. E ele é tão condizente, tão contemporâneo, eu diria atemporal, onde o mesmo afirma que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Eu sei que é algo tão cíclico, mas por que falo isso? Eu estava lendo um texto que está no livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança em Timate-Heres, não sei se o nome é esse, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração de seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e seguiram outros deuses entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram ao Senhor grande ira, ou melhor dizendo, e provocaram ao Senhor a ira. Para por aqui no versículo 12. Quando eu disse que é cíclico, é porque entra, eu poderia dizer nem anos, mas eras, geração a geração. Por falar em geração, eu estava refletindo sobre a minha geração. Eu nasci no final da geração chamada geração Baby Boomers, que veio através me parece, na época que houve
no início desta geração Baby Boomers, se não estou enganado. Tem algo a ver com grande explosão de bebês por causa da guerra que houve, não sei agora, não vou me lembrar se é a primeira ou se é a Segunda Guerra Mundial, mas houve uma grande explosão, poderia dizer demográfica, onde criou-se o nome Baby Boomers por causa da grande explosão. Eu me lembro também de uma geração dessa época que veio a geração de Woodstock, onde o povo queria paz e amor e sexo, uma geração de liberalidade e libertinagem. Trazendo aqui para a nossa nação, nós vivenciamos épocas difíceis da ditadura, onde perseguições se davam de forma contumaz. Depois da minha geração, se não estou enganado, veio a geração X, depois veio a geração Y, e agora nós estamos na geração Z, a geração da internet. Por isso é que eu digo que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Por isso eu falei da questão de cíclica, desde que o mundo é mundo. A geração que viu Moisés atravessar o Mar Vermelho, ainda que eles murmurassem muito deles, mas viram os grandes feitos. E quando adentraram a terra prometida, guiados por Josué, reconheceram, e até um texto muito emblemático em que Josué fala, me parece que é no capítulo 24 do livro de Josué, se não estou enganado, onde Josué diz: olha, vocês podem ter o direito de escolher os deuses que vocês quiserem, mas todavia eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o pessoal foi unânime e categórico em dizer que serviriam aos ensinamentos do Deus de Israel. Quando eu volto para a atual conjuntura, principalmente aqui, outro dia eu vi numa reportagem um brutamontes, porque o seu filhinho Dodói estava brigando numa quadra de futebol, juntou ele e a sua esposa, e com certeza eles se levantaram e foram até lá, em vez de deixar as crianças resolverem o problema sobre si, esse brutamontes acabou batendo no outro menino que não passava de uma criança. Não muito distante disso, eu também presenciei uma cena que eu achei um tanto constrangedora. Quando eu peguei o ônibus, eu estava em pé no ônibus, um ônibus bem lotado, uma senhora de idade, eu, juntamente com outras pessoas, e havia um outro brutamonte com seu filhinho no canto da janela. Ele poderia perfeitamente pegar essa criança, colocar no colo para ceder um lugar, mas o seu Dodói não queria ficar na janela e não queria ficar no colo, enfim. É uma geração que tem vivido sem aprender a ouvir não. Eu me lembro como se fosse hoje que quando eu olhei e comecei a olhar para esse homem, ele fechou a cara e pela força e pelo tamanho dele, não ia durar 5 minutos uma briga com ele. Enfim, é tão triste quando nós vimos, principalmente fala-se muito hoje sobre o feminicídio, a qual eu sou terminantemente contra. Infelizmente, quantos que por não aceitar o término ou não aceitarem a rejeição, acabam pegando seu cônjuge e fazendo besteira. Homens que matam mulher, querem torná-la sua propriedade, como se ela fosse um objeto, e que não aceitam quando elas querem seguir seu caminho. Isso tudo parte do egocentrismo, do ego elevado, e começa no berço, começa na prole, onde acostumado a ouvir não aceitam não na vida sentimental, num trabalho, ou seja lá onde for. Por isso é que eu volto à velha máxima que diz que tempos difíceis criam homens fortes. Onde lembro da minha juventude, eu e meu irmão, e olha que eu já era bem mais relaxado do que meu irmão. Meu irmão falecido, com apenas 12, 13 anos, nós pegávamos carrinho de serragem para vender serragem, ia nas serrarias
e ele pegava aqueles sacos enormes e carregava a serragem. Ele chegou a comprar com 12 anos, um relógio do serviço que ele fazia. É claro que eu não estou aqui fazendo apologia que crianças devem trabalhar, apenas para ficar bem emblemático e especificado a diferença da atual conjuntura, onde hoje nós vemos as crianças afundadas no celular, não conhecem sequer uma brincadeira de rua, jogar bola, jogar bolinha de gude, e, enfim. Volto à velha máxima: tempos fáceis criam homens fracos. E o que será da nossa geração, dessa geração Y, melhor dizendo? Porque a minha já está indo, a minha eu nasci no início dos anos 60, então eu sou da geração Baby Boomers. E olha que aquela geração já estava bem debilitada, principalmente dos grandes eventos que aconteciam, que vinham dos ventos dos Estados Unidos, em Woodstock, onde começou-se o uso desenfreado das drogas, do alcoolismo, onde a prostituição tornou-se normal. Aqui em nossa terra, depois com o fim da ditadura, volto a dizer, eu não estou fazendo também apologia à ditadura, de forma alguma. Sempre fui a favor, sempre rejeitei qualquer regime que seja despótico, mas que o homem aprenda e volte às suas origens, para que, como eu disse no pensamento, me parece que o escritor que criou esse pensamento, me parece que o nome dele é Michel Volpe ou algo parecido, que disse que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. E qual a geração que nós estamos deixando para a posteridade? A de homens fortes que criarão tempos mais fáceis, ou homens fracos que tornarão os tempos mais difíceis? É confuso. O que eu sei é que hoje, volto a dizer, eu também vi algo nesses meus mais de 60 anos, situações que são tão conflitantes. Hoje, quando nós estamos em nossas casas, os mais velhos, as crianças entram, dão palpite, xingam, já não se pede uma bênção. Não precisaria ser tanto. Hoje o filho chama o pai de você e faz pirraça. Aí outro dia também eu vi no Instagram um vídeo de uma menina, me parece que ela tinha uns 12 ou 13 anos, só sei que já estava uma pré-formada, uma moça fazendo pirraça no chão porque a mãe não queria comprar para ela um iPhone. Tempos fáceis criam homens fracos. Qual a geração que deixaremos para os nossos filhos? Uma geração que conhece, talvez tida por muitos como retrógrada, porque se baseia no conservadorismo de uma igreja, de um conceito bíblico. Porque uma família que é guiada nos pensamentos e nos ensinamentos das Sagradas Escrituras, eu volto àquela velha polêmica que deu no último carnaval, por qual os cristãos se levantaram, e com razão, por causa de uma escola de samba que tentou humilhar, zombar dos cristãos, falando que eles eram cristãos em conservas. Mas todo aquele que conserva a sua vida, como está nos dizeres do início desse vídeo, e a essência de Deus está mesclada, não numa religião. Religião existe, a religião católica, a religião evangélica. No meio evangélico existem os calvinistas, os arminianos, existe infelizmente a teologia da prosperidade, os neopentecostais. No meio do católico também existe tantas modalidades, a igreja católica carismática, existe a igreja católica ortodoxa e vai por aí afora. São religiões. Estou falando sobre esse aqui, que dá sustentação às nossas vidas. E a igreja que prima pela verdade, só a Escritura. Esse eu favoreço os princípios básicos, não de uma religião, mas do cristianismo. Só lhe deu glória quando nós passamos a dar glória a Deus acima de tudo.
Soli Fide quando nós priorizamos a fé acima de tudo. Soli Gratia quando nós reconhecemos que não éramos nada, estávamos mortos em nossos delitos, mas Jesus Cristo, através da sua graça, ofereceu-se como sacrifício numa cruz. E pela sua graça nós somos salvos. Soli Escritura quando nós não procuramos preterir, dirimir o que aqui está, e reconhecemos isso aqui como algo que seja inviolável, que seja algo de profundidade grande. Então, quando as Sagradas Escrituras se torna a base da nossa fé, aí haverá sempre uma geração forte, pelo menos aqueles que creem no Deus vivo, onde a essência de Deus se mescla. Ontem eu estava adorando a Deus e postei no meio do louvor, podia ser uma religião, e lá no meio dos meus talvez existiam outros que não estavam nem aí. Não estou dizendo que eu sou melhor do que eles porque sou falho, mas foi onde me inspirou e eu parei no meio do louvor para escrever e passei para esse vídeo aquilo que eu escrevi quando eu postei o vídeo quando estavam adorando a Deus. Quando nós verdadeiramente renunciamos a nós mesmos e colocamos Deus acima de tudo, Teu doce Espírito passa a mesclar junto conosco, estando nós em uma igreja ou não, e passamos a viver uma vida plena, cheia da unção e da graça deste mesmo Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém.